Nesse vídeo eu vou tratar com vocês quantas vezes empresas pagadoras de dividendos pagam dividendos no ano. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E antes de tratar ponto a ponto a periodicidade de remuneração a título de proventos nas empresas pagadoras de dividendos, preciso ressaltar o seguinte, que a importância do dividendo, muito embora haja a retirada do dividendo pago na data X da cotação da ação, a importância reside no fato de que o acionista ele precisa ser remunerado de alguma forma e não ficar na mera expectativa o tempo inteiro por muitos anos de valorização da ação e da empresa. Isso porque a diretoria e os administradores, conselho de administração, conselho fiscal, eles recebem a sua remuneração. Veja, vou pegar apenas como exemplo aleatório a Fleury, que tem ali um dividend yield muito baixo, uma empresa de crescimento, que inclusive vem caindo bastante suas cotações nos últimos 2 anos. Veja, a Fleury aqui tem seu conselho de administração, seus comitês e a sua diretoria estatutária. E tem a política de remuneração dos administradores, que recebem de forma fixa e variável. A diretoria executiva da Fleury recebe algo em torno de R$60 mil por mês, entre 50 a 60 mil reais por mês. O que eu quero dizer aqui? Que enquanto o acionista, que é o financiador da empresa, ele tem uma remuneração muito baixa e depende do alto êxito da empresa para ser remunerado, os seus gestores possuem remunerações ali, em razão do seu trabalho. Portanto, eis a importância do dividendo e eis a importância de você analisar a política de dividendos de uma empresa para verificar se ela valoriza o acionista ou só quer o acionista como um mero financiador das suas atividades. Nesse sentido, vamos começar aqui pela primeira ação, Banco Itaú. Em relação à política de dividendos do Itaú, ele informa dentro do seu site de relações com investidores o seguinte, que desde julho de 1980, o Itaú vem remunerando os acionistas por meio de pagamentos mensais e também complementares, de dividendos e juros sobre capital próprio, sendo que os pagamentos complementares têm ocorrido historicamente 2 vezes ao ano. O que isso quer dizer na prática? Que você tem dividendos através de JCP mensais com Banco Itaú e você tem 2 dividendos complementares, sendo que o payout atual do Banco Itaú tem ficado aqui a aproximadamente 25%, muito próximo de 25%, ou seja, um payout muito pequeno, muito diferente do alto payout entre os anos de 2017 a 2019, mesmo com os resultados de Itaú crescendo. Isso denota um certo descaso com o acionista. E veja só aqui o pagamento de JCP mensal. Todos os meses o banco paga 0,017 centavos. E aqui, por exemplo, 31 de agosto houve um pagamento maior, que é o JCP complementar, 26 centavos. Mas ainda assim, apesar desse JCP complementar, o yield fica muito baixo por conta desse payout extremamente baixo para um banco de bolsa que vem lucrando muito bem mantendo um ROI alto. Outro banco que também paga de forma mensal é o Bradesco, que paga os mesmos 0,017 centavos por mês. Em relação à política de proventos do Bradesco, ele determina um mínimo de 30% de payout. Então ele acaba sendo até melhor que o Banco Itaú nesse sentido. Traz aqui um mínimo de 30%. Diante disso, o Bradesco também traz aqui o seu JCP complementar e aqui de 17 centavos. No ano de 2022, houve aqui o JCP complementar de 17 centavos em junho e 10 centavos aqui em abril. Basicamente são 2 no ano também, com o yield que acaba sendo maior porque a cotação de Bradesco caiu bastante. Por outro lado, tenha cuidado com o Bradesco, porque ele foi um dos bancos que mais sofreu com a recente crise de crédito aqui no país. Outro banco que paga mensalmente é o Banestes, também na forma de juros sobre capital próprio. Veja que ele vem pagando 0,02 centavos por mês, todos os meses, totalizando 26 centavos no ano, e o cronograma já aparece aqui previamente. Temos, obviamente, o JCP semestral intermediário, que é esse JCP maior que acaba sendo pago, de 6 centavos, e mais outro aqui de 18 centavos, totalizando no ano passado 58 centavos por ação de Banestes. Assim, mesmo diante de toda a valorização do banco, ele segue com yield aí do mesmo patamar de Bradesco, por exemplo. Ainda temos outra empresa que vem pagando mensalmente, a JHSF, tal como um fundo imobiliário, por coincidência, uma empresa do setor imobiliário. Está com yield interessante, próximo de 9%, diante de toda essa queda. E indo aqui dentro do site de relações com investidores da JHSF, você irá reparar que os dividendos vêm sendo pagos de forma mensal. 4 centavos
por mês, todos os meses nesse ano de 2023. E essa política se iniciou em 2023, porque no ano passado os pagamentos estavam ocorrendo de forma trimestral. Olhando-se aqui para a política de dividendos da JHSF, não há nenhuma previsão desses dividendos mensais. Só é dito que o dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido ajustado, e não há uma previsão explícita aqui da periodicidade dos pagamentos, sendo que a JHSF vinha pagando de forma trimestral e mudou para mensal, sendo que o payout atual da JHSF ficou bastante elevado. Olhando-se aqui para o histórico de payout, é bem abaixo de 62%, então é uma forma da JHSF tentar atrair novamente os acionistas que se evadiram da empresa, que dentro aqui do seu histórico só apresentou prejuízo nos anos de 2016 e 2017. Nos demais anos em sequência, apenas lucro líquido, e teve uma redução forte do lucro líquido, obviamente, por conta do resultado financeiro impactado pelos juros mais elevados no país e também redução em vendas em razão dos juros mais elevados. Mas ainda assim, no ano de 2022 teve um lucro excelente de 600 milhões de reais, nesse ano até então 440 milhões de reais. Por isso que ela negocia hoje a um PL abaixo de 7 vezes lucro. Sendo que esse dividendo mensal aqui não é tão insignificante quanto o JCP mensal daqueles 3 bancos anteriores. Se você pegar aqui o último JCP pago em agosto e dividir pela cotação atual de 4,73 de JHSF, você chega a um yield de 0,93% ao mês, quase 1% ao mês, algo bastante interessante, denotando a preocupação da JHSF em valorizar o acionista para ter novamente valor ao mercado. Em relação à Petrobras, companhia com yield excepcional, mas precisamos lembrar que ela tem esse yield excepcional atualmente apenas. Se você olhar para o histórico de dividendos pagos no passado, em 2020, 0, 2019, apenas 64 centavos, 2018, 20 centavos, de 2017 a 2015, nenhum dividendo, até porque a empresa passou por muitas dificuldades. 2014, apenas R$1 de dividendos. Atualmente, chega a pagar quantias que superam R$16, como no ano de 2022, que foi excepcional, e 2023 até então, R$ 5,79. Atualmente, a companhia separa o dividendo em 2 partes, primeira parcela e segunda parcela. O pagamento já vem previsto aqui no próprio cronograma da empresa. Veja que houve um pagamento aqui em maio, junho, outro em agosto, novembro, ou seja, embora haja divisão em 2 parcelas, você tem aqui pagamentos que acabam ocorrendo de forma trimestral atualmente em Petrobras. Recentemente ela publicou uma nova política de dividendo, da qual se pode extrair que esses dividendos serão pagos na prática de forma trimestral. Isso você pode extrair do site de relações com investidores da empresa. Ela estabeleceu uma remuneração mínima anual de 4 bilhões de dólares para os exercícios em que o preço médio do Brent for superior a $40 o barril. Então essa remuneração mínima hoje é praticamente garantida, de 4 bilhões de dólares. Em caso de endividamento controlado, a companhia deverá distribuir 45% do fluxo de caixa livre a título de proventos, de tal modo que a remuneração fica assim, igual a 45% do fluxo de caixa livre. Mas lembrando que em ciclos de baixa do petróleo, a companhia sequer pagará essa remuneração mínima, podendo se voltar àquele passado de dividendo zero de Petrobras. Então tenha cautela com a empresa. Banco do Brasil, que desde o ano de 2016 vem pagando dividendos crescentes, trocando-se aqui para dividendos pagos. Em 2016 pagou 74 centavos, depois subiu para 94, depois para 1,51, 2,55. Em 2020 acabou pagando pouco por uma situação excepcional de pandemia, mas voltou a pagar 2,26, subiu para 4,14 e esse ano deve pagar algo entre 4,50 a R$5 de proventos. Aqui dentro do site de Relações com Investidores você consegue pegar o cronograma e o payout aqui em fatos relevantes, abrindo-se esse documento em que a companhia aprovou o payout de 40% para o exercício de 2023, algo que ela já havia realizado no ano de 2022, e a surpresa positiva para os acionistas foi essa definição de cronograma que na prática promove pagamentos bimestrais de proventos. Muito interessante, aproximando-se de como ocorre o pagamento de Itaú, Banestes e Bradesco, só que em dividendos muito superiores, não aquelas merrecas pagas por aqueles bancos. Até porque esse 40% de payout, com um banco que vem lucrando algo próximo de 35 bilhões de reais para esse ano, constitui um dividendo muito interessante, e o mais interessante ainda é que, como esse payout é de 40% e não de 100%, você pode utilizar esses dividendos, caso já esteja vivendo de renda, na prática, em tal momento. Por quê? Porque 60% do lucro é retido. Isso já constitui um reinvestimento nas ações, por isso que as ações se valorizam também. É por isso que o Banco do Brasil, mesmo pagando tantos dividendos, com yields que podem superar 10% ao ano, conseguiu se valorizar 30%. Então, na prática, esse dividendo é muito sustentável, atualmente. A próxima empresa da lista é a Taesa, que é uma das maiores pagadoras de dividendos dos últimos anos, tanto que o seu dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 10,78%. E o yield de 10 anos atrás, se você fizer uma média, você vai conseguir um yield
de 10% e dividendos crescentes desde 2019. É uma companhia que, embora o seu estatuto preveja apenas um dividendo anual de no mínimo 50% do lucro líquido ajustado do exercício, um payout de 50%, na prática ela paga mais do que esse payout, e se você pegar uma média histórica desses yields pagos desde 2009, você chega a 10% de yield, sendo que ela paga de forma trimestral. Olhando-se aqui para os dividendos pagos no ano de 2022, pagou um em maio, agosto e dezembro. Na prática, você terá recebimentos trimestrais com Taesa, e é uma empresa que se preocupa muito com o acionista, em remunerar muito bem o acionista. É por isso que acaba sendo um dos destinos obrigatórios do acionista previdenciário. A próxima ação da lista é a BB Seguridade, que também está com yield espetacular. No caso da BB Seguridade, ela vem pagando dividendos também de forma bastante consistente, mas de forma crescente apenas a partir de 2021, já que vimos bastante volatilidade nos últimos anos. De qualquer forma, a companhia paga dividendos 2 vezes ao ano. Veja no ano de 2022, um dividendo pago em agosto e outro em fevereiro. Essa é a política de dividendos da empresa. Olhando-se aqui dentro do histórico de dividendos no site de relações com investidores, a companhia traz inclusive o payout da parcela paga. Então, as duas parcelas de 2022. A primeira parcela constituiu um payout de 80% e a segunda de 106%. Como ela pagou menos aqui, conseguiu reter lucro para pagar mais aqui na segunda parcela. Em relação à primeira parcela de 2023, o payout é de 86%. Mas veja como o payout foi bem baixo aqui na segunda parcela de 2020, em razão da pandemia, apenas 47%. Só que no primeiro semestre foi de 95%. De qualquer forma, no geral, você consegue garantir algo próximo de 80% de payout, como você consegue perceber nesse histórico aqui da companhia, a cada semestre de pagamento. Pagamento em fevereiro e outro em agosto. E esses payouts são bastante elevados, bem acima da média das empresas da bolsa, porque as seguradoras conseguem, principalmente BB Seguridade e Caixa Seguridade, distribuir bastante dividendos, já que elas não têm dívidas e não precisam de uma posição de caixa elevadíssima para que as suas atividades ocorram de forma sustentável. E falando em Caixa Seguridade, a mesma também vem pagando 2 vezes ao ano. No caso, um pagamento ocorre em abril e outro em novembro, sendo que o payout, inclusive, está superior à da BB Seguridade, 90%. E no caso da Caixa Seguridade, em 2020 ela manteve um payout de 90%, não sendo tão afetada pela pandemia. Por isso que muitos investidores têm optado hoje por Caixa Seguridade em relação à BB Seguridade, sendo que há uma especulação, que não é tão especulação assim, porque já houve uma sinalização da própria empresa nesse sentido, de que ela poderá vir a provar política de dividendos trimestrais, tornando ela ainda mais atrativa para os investidores previdenciários. Temos ainda o caso da Klabin, que atualmente está com uma política de dividendos interessante. A companhia tem focado mais agora em desalavancagem, com a entrega do seu grande investimento Puma 2. Não está focando em mais nenhum projeto de expansão no momento, então o foco é desalavancagem e pagamento de dividendos aos acionistas. Desde 2021 os dividendos vêm crescendo, e essa é a tendência atual da Klabin. Olhando-se aqui para o histórico de dividendos, você vai reparar o seguinte: um pagamento em novembro, agosto, maio e fevereiro. Pagamento trimestral redondinho, sendo que esses dividendos vêm crescendo consideravelmente. Vamos pegar aqui o ano de 2022. Pagou 1,6 bilhão de reais. Sendo que se você comparar com 2021 o pagamento foi de apenas 779 milhões. Então, esse pagamento vem crescendo, a tendência é que ele continue bastante elevado. Em 2023, a companhia já pagou aqui 658 milhões de reais em dividendos. E a tendência é que esses pagamentos venham crescendo. E vale ressaltar que a política de dividendos da Klabin é com base no seu EBITDA ajustado. Atualmente, o pagamento tem se mantido em um percentual próximo de 20% do EBITDA da companhia. Muito embora essa política de dividendos fale em 25% do lucro líquido do exercício, na prática ela tem utilizado o EBITDA e tem pago 20% da geração de caixa, que é o EBITDA. Sendo que, além do dividendo trimestral, ela pode eventualmente pagar algum dividendo intermediário, mas isso aqui depende de uma aprovação excepcional. Portanto, nesse atual momento, podemos sim considerar a Klabin uma empresa de dividendos, mas como ela ainda tem aproximadamente 50% da sua receita atrelada à celulose, ela também tem um caráter cíclico. Temos ainda o caso da Irani, a principal concorrente da Klabin atualmente, que está com yield até superior a ela, mesmo com uma valorização superior. Em termos de dividendos pagos, a Irani vem crescendo de forma bastante interessante. A partir de 2019, com o fim da sua reestruturação, a companhia pagou inicialmente uns centavinhos pequenos, aumentou para 7 centavos, para 35 centavos, 64 centavos, nesse ano já pagou 79 centavos. Em termos de periodicidade, se você pegar aqui o ano de 2022, pagou em março, pagou em maio, pagou em agosto e novembro, de forma trimestral. E a tendência é que isso se repita no ano de 2023, como nós percebemos aqui desse cronograma. Pagamento em março, maio e agosto. Olhando-se aqui para a política de dividendos da Irani, qual é a sua diretriz? Payout mínimo de 25% do lucro líquido. Só que a companhia
pode aprovar um dividendo adicional de tal modo a fazer com que o payout chegue a 50%, sendo que o payout atual da empresa é de quase 50%. Por isso que ela tem pago tantos dividendos, ela tem conseguido crescer e ainda por cima chegar a esse payout máximo de 50%, fazendo com que ela hoje integre o índice de dividendos da B3 e seja classificada então como uma empresa de dividendo. É o verdadeiro crescidendo, uma empresa que cresce com uma dívida sustentável, mas dividendos bastante generosos aos acionistas. Ou seja, não fica na mera expectativa de crescimento o tempo inteiro e o dividendo nunca vem, como infelizmente hoje é o caso da Fleury que falamos ali no começo. E finalizando essa lista, vamos trazer aqui a Vale, que o yield hoje não está tão elevado, porque estamos num ciclo de queda da demanda do minério de ferro. O mundo está em crise, desaceleração da atividade econômica global. Isso promove redução na demanda pelo minério de ferro e isso impacta os resultados de Vale e também seus dividendos. De qualquer forma, veja esse yield pago em 2021, quando temos ciclo de alta do minério de ferro, quase 20%. E a companhia, muito embora não tenha dividendos tão consistentes, paga dividendos aqui em quase todos os anos. Em 2022, pagou um dividendo em março, e outro em setembro. Mesma situação em 2023, março e setembro. Então são 2 dividendos no ano. É o que diz a própria política de dividendos da Vale, em que ela aprova um dividendo anual pago em 2 parcelas no ano, uma do primeiro semestre e a outra do segundo semestre. Sendo que o valor mínimo de remuneração acionista é de 30% da diferença entre o EBITDA e o investimento corrente. Então a empresa, o que ela faz? Ela faz uma subtração. Ela pega o EBITDA, desconta o investimento corrente, o resultado ela aplica um payout de 30%. Portanto, quanto menor o investimento necessário para a operação da Vale, quanto maior o seu EBITDA, maior será a diferença que vai gerar um maior dividendo. Isso acaba ocorrendo na prática quando temos ciclo de alta no minério de ferro, sendo que a primeira parcela já foi paga de 1,82, de tal modo que hoje um yield projetado para a Vale deve ser entre 6 a 7% no máximo. Se você seguir pelo caminho do preço teto, você não compraria a Vale acima de R$ 67, por exemplo. Quando eu digo aqui preço teto, o critério do Bazin, mas eu particularmente não analiso Vale apenas dessa forma, de tal modo que meu preço máximo para aportes é até R$ 70. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a mais de 80 aulas exclusivas e também tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras. Já foram 6 vídeos. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários quais das empresas desse vídeo você possui em carteira ou estão no seu radar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!